Glória a Deus. Eita, irmãos, meu celular hoje quase não gravava. Glória a Jesus. Mas aí eu tornei desligar, ligar. E estamos aqui de novo para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Hoje é o dia das crianças. Eu quero desejar para todas as crianças um feliz dia das crianças, que vocês possam aprender mais e mais do Senhor Jesus Cristo. Eu quero desejar aí para meus netos, Pâmela, Natanael, a vovó te ama muito e quero deixar assim o meu abraço para todos as crianças, e não poderia deixar de expressar para todo pai, toda mãe, porque se não fosse o pai nem a mãe não tinha a criança. Deus é maravilhoso. Eu fiquei direto meditando e falando com Deus o que eu ia trazer a palavra, porque a palavra, eu sei que é dia das crianças, mas nós temos que, quando falamos dia das crianças, não tem como não colocar o pai e a mãe no meio desse dia das crianças. Glória a Jesus. E eu olhando a palavra e meditando para trazer e olhando as reportagens e glória a Jesus. E fiquei muito triste aí com as notícias que estão acontecendo ali em Israel. A pastora até falou aí, a pastora Valquíria pediu oração ali por Israel. Eu pensei que era uma pessoa, até voltei a conversar com ela. Ela falou, não, pastora, era pela cidade, pelo lá Israel, que estão em guerras. E aí quando você vê aí falar de 40 ou foi 50 crianças degolado, irmãos, é muito forte. Pensa a ira do Senhor Jesus Cristo. Sem contar, né, que não é só lá que está tendo essas mortes. Quando é uma morte por uma doença, quando é a morte que realmente Deus ele colheu, o tempo chegou, que acontece da criança não chegar nem... O tempo dela foi aquele, nasceu e talvez nem cresceu, mas Deus já recolheu, tudo bem. Mas você vê assim, tirar a vida da criança. A vida de uma pessoa que poderia ser um profeta mais na frente, uma profetisa, uma pregadora, um pregador da palavra. E simplesmente as pessoas estão tratando... Desculpa de eu falar essas coisas no dia das crianças, mas eu preciso falar. As pessoas estão tratando os animais melhor do que as nossas crianças. E o Senhor, ele fica indignado com isso. Mas eu quero dizer, mãe, pai, ensina seus filhos o caminho que deve andar. Porque se ele desviar, eles vão voltar pelo mesmo caminho que você ensinou.
Eu sei que é difícil, tem situações difíceis, mas nós só temos que orar. Tem coisas que é permissão de Deus, porque é bíblico também. Mas nós temos que clamar pelaquele povo, pela nossa nação, para que não chegue até a nossa nação. Vamos ter que orar. E aí, passou aí Fátima agradecendo os irmãos pela oração. Vamos continuar orando um pelos outros. O Bione já está em casa, glória a Jesus, mas vamos continuar orando. E tem outros aí, não passa, não pede, mas pede no zap. Vamos continuar orando aí pelo irmão Jorge. E outros aí que não estão pedindo oração, mas a gente sabe que precisa, todos nós precisamos de oração, e por esses que estão pedindo a oração. Eu creio no poder da oração. Então hoje é um dia especial aí para provavelmente os profetas do Senhor Jesus Cristo. Já tem os profetas mirim. Às vezes as pessoas, uma vez eu comentando com um pastor e uma esposa, não vou citar o nome de uma pastora, e ela disse que não acredita que Deus usa uma criança. Agora eu fico me perguntando, como não acreditar se Deus, na Bíblia, ele já usava a criança? Você pode ver que ele ungiu várias crianças. Você pode ver que ele chamou do ventre da mãe. Se era do ventre da mãe, era o quê? Era uma criança. Como a gente não pode? E na Bíblia tem vários versículos que Deus, no final dos tempos, iria usar as crianças, os velhos. Porque se você não quer ser usado, Deus ia levantar. Ele disse, se você não clama, até as pedras clamarão. Mas vamos lá, Deus tem uma palavra para você, criança, pai, mãe, pastor, pastora. Essa palavra, ela vai ser um conjunto para nós. Glória a Jesus. E eu quero que vocês leiam, reflita o versículo, comenta, vamos estar aí, esse canal é nosso. Eu quero que desde já também clica aí no gostei, vamos aí clicar, vamos inscrever no canal, para poder aumentar aí, me ajuda a inscrever no canal. Eu tô querendo essa meta de 1.000 a 1.500 para mim poder entrar online. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu vou conseguir, dependo de vocês que estão aí ouvindo. Me ajuda aí, clicar aí e se inscrever no canal. Deus, ele vai falar contigo. A palavra que o Senhor colocou no meu coração fica no livro de Marcos. Essa palavra também você vai concluir lá no livro de Mateus, capítulo 19, 14. Vocês podem até anotar para vocês rever lá. Mas Deus me deu aqui em Marcos, capítulo 10, versículo 13, 14, 15 e 16. A palavra já está dizendo Jesus e as crianças, né? O Senhor Jesus aqui vai nos dizer: ei, criança, preste atenção, mãe, preste atenção, criança, o que Deus tem hoje para você. Eu fiquei assim radiante com essa palavra, porque eu já li ela, mas Deus, ele só dá o entendimento quando chega a hora de levar a palavra. E aqui eu leio na palavra, né?
e trouxe as crianças para que tocasse, mas os discípulos o repreendiam. Quer dizer, aqui está dizendo assim, que as mães traziam as crianças para que Jesus viesse o tocar. Mas os discípulos, está bem explicado aí, os discípulos estavam repreendendo ali aquele povo para não levar as crianças para Jesus. O que nós aprendemos logo aqui nesse tópico? Naquele tempo, as crianças não eram contadas. Naquele tempo também as mulheres também nem eram contadas. Você lembra que quando Jesus ele foi multiplicar os pães ali, quando falou que tinha 50.000 homens, mas ele não contava com as crianças. Mas entre ali tinha as crianças, tinha as mulheres, mas só contava o homem, porque naquele tempo era uma lei. Hoje não, crianças. E naquele tempo também, mas é porque era uma lei. Mas hoje temos que agradecer ao nosso Deus, Jesus que morreu na cruz por mim e por você, que hoje você é visto, mais visto que naquele tempo. E ali, por isso que os discípulos repreendiam. Hoje não. Hoje às vezes acontece dentro da igreja. Hoje às vezes acontece dentro da sua casa. Às vezes, dentro das igrejas, os pastores não tratam as crianças devido como ela tem que ser tratada. Se Deus disse, vinde a minhas criancinhas. Ei, você foi criança também. As crianças, ela precisa ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo, porque o mundo já é do maligno. Então Deus, ele manda o quê? Que nós criamos nossos filhos no caminho que deve andar. Então, se ele disse, nós criamos nossos filhos no caminho que deve andar, por que os nossos filhos não podem estar na igreja ouvindo a pregação? Eu respeito cada um, mas às vezes tem igreja que não quer deixar as crianças na hora da pregação. E aqui a palavra do Senhor está dizendo que elas têm que ficar, que elas têm que aprender. E os pais, ei pai, é saber educar, que a educação vem de casa. Para a criança ouvir a palavra. Porque ela ouvindo a palavra, eu tiro por mim. Meu pai, ele fazia cultos dentro da casa. Hoje em dia é difícil. Eu lembro que eu ainda fazia com os meus filhos, orava, lia uma palavra, cantava. E hoje os pais não estão fazendo isso. Sabe por que está acontecendo? Dentro da família, as desunião. Os filhos querendo bater no pai, o pai batendo nos filhos de maneiras que não devem. Porque está faltando isso aqui, ó. Palavra. A presença, o amor do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma lição para mim, para você. Eu como vó. Vó é 2 vezes mais do que mãe. Eu sinto assim, eu não sei você. Então isso que vem nos aprender. Nós temos que dar exemplo. Meu pai, ele deixou um legado maravilhoso. Um exemplo. Meu pai foi exemplo de vida. Para poder educar, para poder entender. Ele fez tudo
conforme a palavra do Senhor Jesus Cristo. Ei, pai e mãe, faça também. Ei, filho, faça a sua parte, obedece a sua mãe, o seu pai e a palavra. Aqueles que já sabem ler, começa a ler a palavra, que muitas vezes seu pai não vai te ensinar, mas você vai ler a palavra e vai ganhar seu pai e sua mãe para Jesus. Amém? Glória a Jesus, Deus é lindo. Então ali, capítulo 14, Jesus, pois, vendo isto, indignou-se e disse: deixai vir os meninos a mim, e não os repreendei, porque dos reino do céu, do reino de Deus, em verdade vos digo, que os que não entrai no reino do céu como um menino, glória a Jesus. Ele está dizendo que você nunca vai entrar no reino do céu. Você tem que ser, lembra que ele disse que nós temos que ser como um menino. Por quê? Porque como o menino ele não tem maldade. Agora o que me chamou a atenção é que o Senhor ele viu e ele se indignou-se com os discípulos. E quantas vezes Deus fica irado comigo, com você, por não tratar as crianças bem, por querer isolar as crianças. Tem pai, tem mãe que quer podar o seu filho. Às vezes tem uma sabedoria tremenda que poderia usar no reino do céu. E ele ficou ali indignado. E ele diz que para poder você entrar no reino do céu, tem que ser semelhante ao menino, porque senão você não entrará nele. Glória a Jesus. E tomou-se os meninos nos seus braços e o abençoou. Tem palavra que vai dizer nas tuas mãos. Que eu olhei aqui no celular, fala nas mãos. Tomou nas suas mãos e o abençoou. Glória a Jesus. Quer dizer, ele disse: vinde a mim, todas as criancinhas. Ei, algo que nós devemos aprender nessa palavra. Eu ando, e eu sei que eu não estou falando, e eu preciso falar o que Deus colocou no meu coração, e não quero desrespeitar a opinião de ninguém, mas eu vou falar o que Deus colocou no meu coração, e é bíblico. Se você quiser ver lá em Eclesiastes, capítulo 3, vocês só vê aquela questão nascer, crescer, morrer, chorar e perepepê. E você não termina de ler o versículo, ele vai falar sobre os animais. O que é os animais no nosso meio? Pastora, por que você está colocando essa palavra entre a palavra que está falando das criancinhas? Porque tem pessoas que tratam um cachorro, um gato, um animal melhor do que uma criança. E uma criança é a imagem, a semelhança do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia está dizendo que é pecado. Quantos aí chama o cachorro de filho, ainda bota nome de gente? Está na Bíblia.
Se quiser aí, pode dizer que eu mostro. É por isso que eu digo, nós temos que ler a palavra. E quantos aí estão as crianças morrendo com fome, os seus filhos perturbados, os seus filhos passando situações difíceis. Eu, desde já também já quero dizer para meus filhos, se eu errei, me perdoe em alguma coisa que eu errei. Eu sempre pedi perdão a eles, sempre perguntava a eles no que eu estava errando com eles. Era sempre a minha preocupação e é sempre a minha preocupação. E não são mais criança, mas para mim continuam a criança. Glória a Jesus. Então Deus ele está nos ensinando que a criança ela tem valor. A criança, mais na frente, Deus ele vai fazer ele um profeta, um pregador, um cantor, um administrador da palavra do evangelho. Como nós podemos descartar uma criança se ele diz que nós temos que ensinar os nossos filhos no caminho que deve andar? Às vezes, leva seu filho, eu vou falar, às vezes você leva seu filho todo dia para o culto, leva seu filho todo dia para a escola dominical, mas não adianta você fazer tudo isso e dentro de casa você não dá exemplo. Oraia, canta lá, bacime, canta lá, baçai. Eu preciso falar o que Deus está mandando. Você só vai ser com seu filho dentro do ministério, ou então às vezes até na rua, e dentro de casa o comportamento do seu filho está ficando doente, o seu filho está oprimido. Ei mãe, ei pai, ei filho que desrespeita o pai e a mãe, vamos respeitar mais. A palavra mesmo disse que no final dos tempos o amor de muitos se esfriarão. A palavra disse que os pais matariam seus filhos, os filhos matariam seus pais. Ei, aqui o Senhor já está nos ensinando a amar. Nós temos que amar a nossa família, é aqueles que nos perseguem. Glória a Jesus. E o Senhor, ele disse que ficou indignado. Agora pare e pensa. Quantas vezes o Senhor fica indignado durante um dia? Só um dia. E ele vê as pessoas maltratando as crianças. E ele vê como as pessoas estão fazendo com as crianças. Ele mesmo foi uma criança, ele foi usado desde pequeno. Jesus, ele começou a pregar menino. Porque hoje não pode. Glória a Jesus. Ele disse, deixa vir. E ele tomou ali nos seus braços e o abençoou. Ei, abençoa o seu filho. Para de chamar seu filho de moleque. Para de xingar seu filho, de chamar de tudo quanto é nome que eu não vou falar, você sabe. Abençoa o seu filho. Pastora, você não conhece o meu filho. Não conheço não, mas você conhece. Ele é uma bênção de Deus. A palavra, ela tem poder. Ei mãe, ei filho, abençoa a sua mãe. Ei pai, ei mãe, abençoa o seu filho. Glória a Jesus, aleluia. Deus, ele ensina. Deus, ele tem tudo que você precisa. Na sua vida você vai achar aqui. Tudo que você precisa, Arabacime, canta, Labaçaia, para viver, você vai encontrar aqui.
Tudo que você tem dúvida, oh, labacia, você vai encontrar na palavra. É por isso que ele diz que a palavra é quem liberta. A palavra, ela tem poder de matar, ela tem poder de viver, ela tem poder de salvar, ela tem poder de tudo. É a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que saber, glória a Jesus. Mas a verdade, ela tem que ser dita. Amais mais a seus filhos amar mais os seus pais. E eu fiquei com isso dentro de mim, que Deus falava comigo: filha, eu estou irado porque eu estou vendo quantos pais levam todos os dias. Ali eles não estão me cultuando, eles viraram um hábito. E eu não estou me agradando, eu não estou recebendo. Porque quando chega em casa é de um jeito, quando chega na igreja é de outro. Na rua é de um jeito, quando chega em casa é de outro. Eu estou vendo muitas crianças deprimidas, muitas crianças doentes, porque às vezes por causa da família. Ei, pai e mãe, não discute junto dos seus filhos. E os seus filhos têm que obedecer os seus pais. Eu sei que hoje é seu dia. É exatamente no seu dia, que para mim todo dia é o dia das crianças. Mas nós temos que respeitar as datas que é comemorada. Dia da mulher, dia da mãe, dia do pai, dia da avó. Nós somos gratos porque nós temos essa aqui para poder nós estar comemorando. Quantos lugares aí que está acontecendo tudo isso e não está podendo comemorar esse dia maravilhoso que é o dia da criança? Porque eu fui criança, você também foi criança. Lembra disso. Lembra que você foi criança. Lembra que você também já passou a dar trabalho para o seu pai e para a sua mãe. Quando você para e lembrar, você vai fazer o melhor. Você vai dar o seu melhor. Ei, filho, ei, filha, eu sempre dizia para minha filha, quando você tiver um filho, você vai me entender que às vezes nós pais ficamos de antipático, de chato, por querer ensinar o caminho que deve andar. Mas no dia que você tiver o seu, você vai entender a linguagem do pai e da mãe. No dia que você tiver o seu, pena que a realidade é essa. É só quando você tem o seu. Quando você não tem, você não entende. Mas quando você tem, você vai entender. Pena que tem muitos, porque a palavra do Senhor disse: ai, ei, filho, mesmo que seu pai ou sua mãe te abandona, mas todavia eu jamais te abandonarei. Eu sei que tem pais aí, filhos que foram abandonados pelos pais. Não se preocupa não. Não se preocupa, porque Papai do céu é o que está no céu. É o nosso Pai, o verdadeiro. E o único é esse que nunca vai nos abandonar. É o Senhor Jesus Cristo. Que talvez você está ouvindo essa palavra, um filho, e talvez está numa situação que foi talvez abandonado pelo pai ou pela mãe.
mas que você não se sinta dessa forma, que você se sinta abraçado, lembrando, sabendo aí a palavra que o Senhor disse: vinde a mim, e Ele abraçou, Ele o abençoou. Oraia canta labacine, canta labaçaia. E é o que eu desejo para todos vocês, crianças, jovens, que venha estar diante dos pés do Senhor Jesus Cristo. É o melhor caminho, é esse. Não há outro de que você está nos pés do Senhor Jesus Cristo. Que seja esse dia abençoado. O meu abraço para todas as crianças e todo pai, mãe e aqueles que estão programando de ter o seu filho, que venha amá-lo de verdade. É a palavra que eu tenho para você hoje. Amém? Até aqui o Senhor me ajudou, o Senhor me sustentou. Glória a